Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar logo o caso, eu queria dar dois avisos para vocês. O primeiro é que aqui na minha cidade, assim como em maior parte do Brasil, eu acredito, tá muito calor, então eu tô gravando aqui com o ventilador e provavelmente vai ter alguma interferênciazinha aqui no meu microfone, mas eu espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês com o vídeo. O segundo aviso também que eu quero deixar é que o caso de hoje, ele é um pouco forte. Ele tem alguns detalhes que por conta aqui das diretrizes mesmo da plataforma do YouTube, eu infelizmente não posso falar no vídeo. São coisas realmente mais fortes, mas para quem quer saber, para quem gosta de ter a experiência completa e saber todos os detalhes dos casos, eu vou deixar aqui esses detalhes que eu não puder falar no vídeo no primeiro comentário fixado. Então se você tiver curiosidade, se quiser conhecer a história por completo e saber realmente esses detalhes que, como eu disse, são mais fortes, é só depois do vídeo você correr aqui e dar uma lida no primeiro comentário, ou no momento que eu chegar nessa parte do caso também eu vou deixar um aviso. Se você quiser pausar, correr lá, dar uma lida no comentário primeiro e depois continuar o vídeo, também fica a seu critério. Então é isso, os dois recados estão dados, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Sarah Christine West tinha apenas 5 anos na época dos fatos e vivia em Ohio com sua mãe Tracy e um irmão mais novo de apenas 3 anos chamado Seth. Os pais dos meninos haviam se divorciado há cerca de 1 ano e eles ficaram morando com a mãe, mas também passavam muito tempo com o pai. Eles iam para a casa do pai, Kevin, na quinta-feira, geralmente à noite, e voltavam para a casa da mãe no domingo. Então eles passavam ali de quinta até todo fim de semana com o pai e no meio da semana com a mãe. A Sarah era uma menininha alegre, doce, sorridente, uma menina animada e bem disposta, como qualquer criança nessa idade de 5 anos, e ela gostava muito de brincar no parque, de assistir filmes da Cinderela e de conversar com outras crianças, é tanto que ela tinha vários amiguinhos que brincavam com ela ali também no parque. No dia 13 de fevereiro de 1993, o Kevin, o pai da Sarah, teria um encontro com a sua namorada. Ele tinha essa namorada há pouco tempo, eles ainda estavam ali se conhecendo e eles decidiram sair nesse dia para comemorar o Dia dos Namorados. Era um sábado, então o Kevin perguntou aos seus pais, avós das crianças, se eles podiam tomar conta dos dois enquanto ele ia nesse encontro, mas os seus pais também já tinham um compromisso e não poderiam ajudar. Ele então resolveu perguntar para alguns vizinhos mais próximos dele ali, com quem ele tinha mais intimidade, para ver se algum deles estava disponível, se podia ajudar ele. Então, finalmente, ele conseguiu alguém para tomar conta de seus 2 filhos. Esse vizinho era Billy Joy Sheffer, um garoto de 16 anos que era quieto, calado, não falava muito com os vizinhos e não parecia ser alguém perigoso ou agressivo, nada desse tipo. Na verdade, desde que o Kevin se mudou para aquela casa com as crianças, ele e o Billy se tornaram até amigos ali, porque o Billy brincava às vezes com as crianças, fazia bonecos de neve com elas e também levava elas entre nós ali pela rua, puxando elas enquanto elas brincavam. Ficou combinado então que o Billy tomaria conta das crianças enquanto o Kevin iria para o seu encontro por uma quantia ali em dinheiro. Por volta de 9 horas da noite então, o Kevin se despediu dos filhos, abraçou, deu um beijo neles e saiu então com a namorada. É dito que o encontro deles não era muito longe de casa, na verdade eu vi em algumas fontes que era na mesma rua da casa, do outro lado da rua, apenas alguns passos longe, então eles foram até caminhando, não foram de carro nem nada do tipo, então qualquer coisa tinha como ele dar um pulo em casa e conferir se estava realmente tudo bem com os filhos. As horas se passaram e por volta de 11h30 da noite, o Kevin voltou para casa para trocar de camiseta. Ele e a namorada tinham ido nesse encontro que na verdade era uma festa, eles foram dançar e tudo mais, então ele tinha ficado bem suado e ele decidiu que seria melhor dar um pulo em casa, trocar de camiseta para passar um pouco mais de tempo com a namorada. Ao chegar em casa, ele encontrou então o Billy sentado ali no sofá da sala assistindo televisão tranquilamente
enquanto a Sarah e seu irmãozinho dormiam em seus quartos. Ele trocou de camiseta, foi tudo muito rápido, estava tudo bem em casa, e então ele saiu de novo. Mais algumas horas se passaram e agora já 1h da manhã, ele retornou novamente para casa. Só que dessa vez o cenário que ele encontrou foi completamente diferente. Logo na entrada, ele percebeu que a porta da casa estava aberta e uma das janelas estava quebrada. Assim que entrou na casa, ele percebeu que estava tudo uma bagunça, a sala estava toda revirada, os móveis jogados no chão, várias coisas espalhadas, e além disso, para o terror ainda maior dele, tinha muito sangue espalhado por toda a casa, principalmente nas escadas, na cozinha e no banheiro. Ele procurou por toda a casa, chamando pelo Billy e também pelas crianças, mas não teve nenhuma resposta, a casa estava vazia, e então ele foi direto para a casa do Billy ali perguntar para os pais dele onde ele estava. E os pais disseram que também não sabiam, que achava que ele estava lá na casa do Kevin tomando conta das crianças e que ele não tinha retornado para casa até então. O Kevin, então, desesperado, saiu batendo na porta de todos os vizinhos, perguntando se alguém sabia de alguma coisa e também pedindo ajuda para que essas pessoas o ajudassem a procurar ali em volta onde estavam os seus filhos, e não demorou muito até eles encontrarem o Seth. O Seth estava preso dentro de um galpão ali no quintal de um vizinho bem ao lado da casa do pai dele, e ele estava apenas com um pijaminha muito leve, sendo que estava fazendo muito frio naquela noite. Além disso, ele também estava descalço, estava tremendo de frio e parecia muito assustado. Mas felizmente ele não tinha nenhum ferimento e fora isso ele estava bem. Já muito assustado e sem conseguir encontrar a Sarah e o Billy, o Kevin resolveu acionar a polícia, que chegou lá rapidamente. Eles continuaram todos também procurando ali em volta da casa e também não demorou para que eles encontrassem o corpo de Sarah, infelizmente já sem vida. O corpo dela foi encontrado em um aterro também bem próximo da casa de seu pai, ali mais para os fundos, e ele estava dentro de um saco de lixo junto com alguns de seus brinquedos. A Sarah tinha ferimentos à faca e também um tiro na cabeça. Além disso, alguns outros detalhes que, como eu disse, eu vou deixar aqui no comentário fixado para vocês, porque a cena é realmente bastante forte. Pouco depois do corpo de Sarah ser encontrado, o Billy também apareceu. Ele retornou por conta própria à casa de seus pais e disse que homens haviam invadido a casa de Kevin para roubar. Esses homens tinham machucado as crianças e tentaram machucar ele também, mas ele tinha conseguido se livrar e fugir dos homens antes que isso acontecesse, e então agora ele estava retornando para casa ali desorientado. Porém, a polícia não acreditou nessa versão apresentada por ele, porque na casa não tinha nenhum sinal de que outra pessoa havia estado ali, e também nada de valor havia sido levado para indicar que realmente tinha acontecido um roubo. Além disso, todos os ferimentos de Sarah, além do tiro, não eram compatíveis com um roubo que deu errado. Outra questão também é que, após o exame forense, ficou claro que o tiro que foi disparado contra Sarah aconteceu após os primeiros ataques, quando a Sarah já estava morta. Eles continuaram o interrogatório então, e não demorou muito, o Billy realmente confessou o que tinha de fato acontecido e que foi ele quem tirou a vida de Sarah. Segundo ele, depois que o Kevin saiu de casa pela primeira vez, ele ficou assistindo a um filme chamado Sexta-feira 13, que é um filme de terror, enquanto bebia uma cerveja e usava drogas. Depois que o filme acabou, ele conversou por telefone com um amigo dele então, e esse amigo chamou ele para ir até a casa para os dois conversarem ali, se encontrarem, né? As crianças nesse momento já estavam dormindo, então ele tinha colocado elas para dormir por volta de 10 horas, assim como o Kevin tinha pedido, e ele então saiu da casa, deixou as crianças sozinhas dormindo e foi encontrar com esse amigo. Nesse momento, o Billy tinha consigo uma arma. Não ficou muito bem claro durante as minhas pesquisas se essa arma era dele, se ele já tinha essa arma ou quem deu essa arma a ele. Em uma das fontes eu apenas encontrei que ele tinha encontrado essa arma, na verdade, na garagem da casa do Kevin. Então poderia ser que a arma fosse do Kevin, mas eu não tenho certeza disso, infelizmente. O fato é que ele estava com essa arma e, segundo ele, a sua intenção inicial para aquela noite, assim que o seu amigo entrou em contato, era matar esse amigo e toda a família dele.
Porém, ao chegar no local, tinham outros amigos lá, e então ele decidiu voltar atrás e não fazer isso porque achou que seria difícil tentar matar todas aquelas pessoas adultas e que ele seria dominado, então ele não fez. Ele ficou lá um pouco na casa com esses amigos e depois voltou para a casa do Kevin. Ele chegou na casa do Kevin de volta apenas alguns minutos antes de ele chegar para trocar de camisa. Depois que o Kevin saiu novamente, o Billy continuou assistindo televisão e dessa vez colocou o segundo filme da saga Sexta-feira 13 e continuou assistindo no sofá. Depois de um tempo, ele decidiu pegar algumas revistas pornográficas, foi para o banheiro da casa, aonde se masturbou. Depois que ele terminou, ele voltou para a sala e continuou assistindo o filme. Depois de mais algum tempo, ainda durante o filme, o Billy levantou do sofá e foi até o quarto da Sarah, que estava dormindo. Ele pegou ela no colo então e a levou para um outro quarto da casa, um quarto de musculação. Lá ele tirou a roupa dela e começou a molestá-la. A menina acordou e começou a gritar desesperada. Ele então saiu do quarto, deixou ela lá gritando sozinha, foi até a cozinha, pegou uma faca, retornou ao quarto e começou os ataques contra a pequena Sarah. Depois disso, ele levou ela para o banheiro da casa, aonde cometeu aquelas outras atrocidades que eu vou deixar aqui no comentário. Depois, ele levou o corpo dela para a cozinha, colocou no saco de lixo ali junto com os brinquedos e levou para deixar naquele aterro sanitário. Em seguida, ele voltou para a casa do Kevin pensando no que iria fazer para disfarçar o seu crime e chegou a cogitar tirar a vida também do pequeno Seth. Porém, ele resolveu fingir que tudo tinha sido uma invasão, ali uma tentativa de roubo, então ele bagunçou toda a sala, quebrou a janela de fora para dentro com uma pedra e pegou o Seth e levou para aquele galpão do vizinho. Depois ele se escondeu por alguns momentos, esperou até que o Kevin chegasse em casa e então ele chegou lá na casa dos pais dele contando essa história de roubo para tentar se safar. Os investigadores perguntaram ao Billy o porquê de ele ter cometido essa atrocidade e ele respondeu calmamente que sempre quis saber como era matar alguém e então aproveitou essa oportunidade. Ele disse isso sem demonstrar nenhuma culpa ou remorso. Depois de tudo isso, eles descobriram também que essa aparência do Billy de ser um rapaz calmo, tranquilo e na dele, na verdade era uma fachada que o Kevin não fazia ideia. Eles checaram que o Billy, na verdade, tinha um grande histórico de violência que se iniciava aos seus 6 anos de idade. Nessa idade, ele machucou o nariz de sua avó ao dar um soco no rosto dela durante um surto de raiva. Enquanto ele estava na 6ª série, também foi recomendado que ele fosse supervisionado na escola por problemas de comportamento. As preocupações listadas no relatório do conselheiro envolviam tocar inadequadamente em outros alunos, comportamento perturbador e fazer ameaças verbais violentas. Aos 12 anos, o Billy também deu 4 facadas na perna de seu irmão mais novo de apenas 6 anos, enquanto ele dormia, sem nenhum motivo. Ele admitiu aos detetives que aos 9 ou 10 anos, ele desenvolveu um interesse pelo oculto e foi apresentado a Bíblia satânica. Disse que ele e um colega praticavam o satanismo matando de 1 a 3 animais por semana, como ratos, gatos, cães e coelhos, e afirmou que havia bebido sangue de cachorro em cerca de 5 ocasiões. Ele também tinha imagens satânicas em seus livros escolares e declarou abertamente que seus heróis eram Jeffrey Dahmer e Charles Manson, 2 serial killers popularmente conhecidos. Por causa desses problemas de comportamento do Billy, a família dele já tinha se mudado de cidade várias vezes, isso porque os vizinhos descobriam sobre esse comportamento dele, esse jeito violento e perigoso que ele tinha, e então a família resolvia se mudar de cidade para que eles não tivessem essa fama, e talvez o Billy conseguisse começar de volta. Eles também tentavam manter ele em tratamentos psiquiátricos desde os seus 5 anos, mas isso nunca dava muito certo. Além disso, nos meses anteriores ao crime contra a Sarah, o Billy também começou a usar e vender drogas para colegas no colégio. Mesmo depois de preso, o Billy ainda fez ameaças à família de Sarah,
a ponto de que o FBI permaneceu fazendo a vigilância da casa por vários dias, por 24 horas por dia. Ele enviou uma carta com as ameaças, onde ele disse que mataria o Kevin, o Seth e toda a sua família para completar o seu presente a Satanás. Em seu julgamento, o Billy acabou sendo condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos de prisão, o que deixou toda a população e principalmente a família de Sarah muito revoltados, porque eles queriam que a liberdade condicional não fosse possível para ele, visto que ele realmente era uma pessoa muito perigosa para todos. Eles tentaram então recorrer dessa decisão, mas não adiantou e a decisão foi mantida. Porém, todos os pedidos que o Billy fez até hoje para a liberdade condicional foram negados e hoje, aos seus 44 anos, ele segue cumprindo sua pena na prisão. Tudo isso, em grande parte, é graças à família de Sarah e também à própria família do Billy, que sempre que ele tenta uma liberdade condicional, se posicionam, fazem protestos e realmente se dedicam muito em impedir que ele consiga isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.